Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. Nesse momento, nosso Paizinho quer falar comigo e com você em Colossenses 3, versículos 13 e 14. E o papai fala conosco assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo, que é o vínculo perfeito, que é o vínculo da perfeição. Amém, queridos? E também o papai quer falar conosco juntamente aqui em... Só um minutinho. Oh, glórias a Deus, aleluia. Oh, glórias a Deus. Momento, são 2 textos que o Senhor quer falar conosco. Fala assim aqui, ó, em Filipenses 4:9. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá paz estará com vocês. Oh, glórias a Deus e aleluia por essas palavras que o papai vem trazer para mim e para você. Meu amado e minha amada, enquanto eu meditava nesses 2 textos da palavra, veio-se muito forte ao meu coração. E a gente tem que ser muito sincero nesse momento. Você mesmo que está ouvindo essa palavra agora, você pode falar, assim como Paulo, ponha em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim? Você pode falar dessa forma? Queridos, nós dizemos ser servos de Deus, cristãos, né? Mas será que a gente coloca em prática o que Jesus nos ensinou? Será que nós colocamos na prática do nosso dia a dia aquilo que nós recebemos, aquilo que nós aprendemos de Jesus Cristo? Queridos, e aqui ele cita que tanto com as palavras, né? Porque ele ministrava a palavra, como com as atitudes, como as ações. Será que você pode dizer isso? Olha, fulano, cicrano, você pode pôr em prática o que você aprendeu de mim e o que eu tenho pregado, o que eu tenho ministrado, porque eu tenho atitude, eu tenho ações junto com isso que eu tenho falado. Será que podemos, queridos, ser esse exemplo para as pessoas, sabe? Porque aqui a palavra fala que o Deus que nos dá a paz estará conosco. Quando a gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu de Jesus, aquilo que a gente recebeu dele, quando a gente praticar a palavra dele. É tremendo o que o papai está falando conosco. Sabe, querido, se o Senhor, Ele quer que a gente viva um evangelho verdadeiro. Ele quer que a gente seja um cristão, imitador de Cristo, como filho amado, e não um sino batendo, só fazendo barulho. Porque que adianta você só falar, mas você não ser revestido de amor? Porque o versículo seguinte fala para a gente se revestir, quer dizer, coloca vestimenta, né? Seja vestido do amor, que é o elo perfeito, que é o vínculo da perfeição. E será que você também, nós temos este amor de verdade praticado na nossa vida, queridos? Este amor da palavra, este amor que fala para nós suportar uns aos outros. Será que você tem suportado? Sabe, amados, não é fácil suportar. Sabe, muitas das vezes, no meio das nossas lutas, do nosso dia a dia, tem hora que a gente não consegue, né, ter aquele domínio próprio, a gente não consegue, e a gente explode, a gente fala, e a gente não consegue suportar, e a gente machuca, e no meio disso tudo, porque aí quando a gente explode, quando a gente fala, quebra, né? Eu acho assim que aquilo que estava assim protegido sai, né? E não tem mais aquela proteção.
e aí é um ferimento de um lado, de outro, e depois precisa-se do perdão, precisa-se do reconhecimento, precisa de ter oração para que seja sarado, para que seja curado. Por quê? Porque nós não somos revestidos deste amor que traz esse domínio, que traz essa segurança de suportar uns aos outros. E, queridos, e não é só suportar, que é a palavra praticada para ser imitadores de Cristo como filhos amados, né? Para fazer aquilo que aprendeu dele, para andar naquilo que ele fez. É perdoar, queridos. Quantas pessoas não perdoam, remoem o passado, traz coisas lá de trás, sabe? Não consegue viver o dia de hoje, porque aquilo que está guardado no seu coração do passado está ali remoendo, estragando a sua vida, estragando o seu relacionamento, destruindo a sua paz, destruindo o seu presente. O seu presente é sempre escuro, é sempre cheio de confrontos, é sempre cheio de queixumes, é sempre cheio de brigas. Por quê? Porque não tem perdão, porque não é imitador de Cristo, porque Cristo não guardava nada no coração de maldade. Pelo contrário, ele era o amor, ele é o amor. Então nós precisamos suportar, perdoar, sabe? E se a gente tiver queixa um contra o outro, sabe? Não fica falando para os outros, não, querido. Como as pessoas, sabe? Elas se juntam, elas se unem, elas fazem aquela panelinha. Isso tem muito em família, né? As famílias se reúnem assim, uns 2 ou 3, e em vez de cuidar da sua vida, conversar coisas diferenciadas, resolve o problema de todo mundo, sabe? Fala mal de todo mundo, sabe? Questiona a vida de todo mundo, rotula todo mundo, traz juízo para todo mundo. Sabe, queridos, e nós, quando nós temos queixa um contra o outro, nós temos que ter maturidade, a gente tem que sentar, conversar, sabe? Ir na palavra, o que a palavra manda? Se a palavra manda que é melhor você ficar quieto, né? Que o silêncio vale ouro, então fique em silêncio, cala a sua boca, sabe? Não fica dando palpite na vida das pessoas se elas não pediram. Não fica resolvendo a vida das pessoas se elas não estão pedindo que você ajuda a resolver nada. Pare de fiar o bedelho na vida das pessoas. Pare de ficar tentando, sabe? Saber da vida das pessoas e de uma forma assim que você não deixa a pessoa ter privacidade. Sabe, queridos, nós precisamos ter esse suportar aos outros em amor, com essa essência, revestido dessa essência que é o amor de Cristo, do perdão, sabe, da paz, da alegria. Se depender de nós, tenha paz com todos. Sabe, perdoa essas queixas, perdoa tudo isso, perdoa como o Senhor te perdoou. Você acha que você é o santo da história, a santa da história? Não, meu amado e minha amada. Jesus te perdoou e te perdoou muito. Ele me perdoou e perdoou muito. E ele tem nos perdoado. E muitas das vezes nós achamos que nós não temos pecado, que nós não temos problema, sabe? Não, que nós somos os santos, certos, os perfeitos. Não existe perfeição, queridos. Nós precisamos perdoar as queixas que nós temos uns contra os outros. E perdoar assim como o Senhor nos perdoou. Sabe, queridos, e quando fala assim, ó, acima de tudo, quer dizer, sabe, sobre tudo isso, desse perdão, sobre tudo esse suportar, pratique a palavra, sabe? Seja imitador de Cristo, revista de amor, sabe? Tenha teu coração cheio de amor, porque esse é o elo, é o vínculo da perfeição. Quando você tem esse amor no teu coração, você é capaz, porque você pode todas essas coisas, que é o Cristo que está em você, através do Espírito Santo, te fortalece, te ajuda, sabe? Ele te instrui, ele te dá graça. Não é fácil, queridos, não é fácil, mas o Senhor, ele falou para nós tomar essa decisão, então nós precisamos tomar essa decisão, a decisão de suportar, a decisão de perdoar, a decisão de amar, a decisão de praticar aquilo que foi ensinado, aquilo que foi mostrado na prática para nós, que Jesus mostrou na prática para nós. Sabe, amados, muitas pessoas, elas vivem anos e anos, elas morrem assim, já bem idosos, com 90 e tantos anos, 100 anos, e quando elas terminam suas vidas, queridos, elas estão cheias, sabe, o coração cheio de falta de perdão, não pediram perdão, não liberaram perdão, viveram uma vida,
sabe, pela metade, remoendo um sentimento de vingança, um sentimento de raiva, um ressentimento, uma mágoa. Ai, eu guardo mágoa de fulano. Ai, eu guardo a mágoa de ciclano. Às vezes a pessoa já até morreu e você ainda guarda mágoa daquela pessoa. Você não consegue liberar perdão, você não consegue ser feliz, você não consegue deixar o outro ser feliz, porque você fica segurando, você fica vivendo essa vida, sabe, emotiva, porque não é uma vida de decisão, de pessoas que têm reflexo, que pensam, que analisam, que são parecidas com Cristo, mas uma vida de pessoas que vivem de sentimento, de emoções, e esses sentimentos errados, esses sentimentos danosos, sentimentos que não vêm de Deus, sentimentos, sabe, de falta de perdão, com esse orgulho, com esse egoísmo, sabe, vivendo dessa forma e não perdoa, não questionando, sabe, porque a pessoa fez isso, aquilo, eu não consigo perdoar, meu amado, minha amada. Você já parou para pensar que às vezes você já está velho de anos, você já viveu muitos anos? Quantas vezes Jesus te perdoa e você não consegue perdoar o que teu irmão fez, você não consegue suportar o teu irmão? Às vezes você vai terminar a tua vida sem liberar perdão, sem pedir perdão ao próximo. Quantas pessoas agem assim por diversos motivos? Sabe, queridos, a maioria das vezes as pessoas dizem que elas estão cobertas de razão. Não, eu estou coberta de razão, por isso que eu vou agir assim. E muitas das vezes não tem razão coisa nenhuma. A pessoa se posiciona como vítima e vive uma vida dessa forma, meu amado e minha amada. E o Senhor está falando para nós que acorda, desperta, suportem amor, perdoem, viva uma vida parecida com Cristo, sejam imitadores dele, sabe, façam aquilo que ele fez. Ele praticou a palavra, ele não só falou, ele praticou, então pratica também. Sabe, queridos, nós temos que lembrar que a base que Deus utiliza para nós perdoar é tão somente a sua maravilhosa graça, o seu amor incondicional, este amor maravilhoso dele, sabe? Ele fala para nós, filhos, filhas, vocês são meus, vocês são amados. E ele nos ama, não porque nós merecemos, você não merece, meu amado. Deus está falando com você, você não merece, minha amada, mas ele te ama. Você fez alguma coisa para ter esse amor perfeito de Deus na tua vida? Não, mas ele te ama. Ninguém precisou fazer nada para que fosse amado dessa forma, para que isso acontecesse, para que a gente recebesse esse perdão maravilhoso que Jesus trouxe para nós lá na cruz do Calvário, que veio de Deus para nós. Se Deus que é perfeito, queridos, ele perdoou. Se Deus que é perfeito nos amou dessa forma, ele perdoou todos os nossos erros. Por que que você que está ouvindo a palavra agora, porque Deus está falando com pessoas agora, nesse momento, que está guardando no seu coração falta de perdão, e Deus quer que você libere perdão. Por que que você está agindo dessa forma? Porque você está achando que tem o direito de ficar ofendido dessa forma, com as pessoas, se achando melhor do que elas. Por que, meu amado e minha amada? Será que você mesmo, para aí um pouquinho, analise os teus dias, a tua vida. Será que você não magoou ninguém, não? Você passou por essa terra e você está aí vivendo os seus dias, você nunca magoou ninguém? Você acha que você nunca decepcionou ninguém? Será que você nunca prejudicou ninguém na sua vida? Será que você é tão perfeito assim? Então, meu querido, você já decepcionou, já magoou, já prejudicou. Quantas pessoas já te perdoaram? Quantas pessoas te suportam em amor? Quantas pessoas te suportam em amor? Por que que você não obedece? Por que que você não faz o mesmo? Por que que você fica te vitimizando, achando que você é a vítima da situação, ou que você é o melhor, que não podia acontecer isso com você? E você, não, eu não perdoo, eu vou morrer sem perdoar, você vai para o inferno. O perdão não é opção, meus queridos. Para o cristão não é, não. Ele é obrigatório, não é opcional. É obrigatório, é um mandamento, e mandamento tem que ser obedecido. Você quer ter uma vida de verdade aqui nessa terra, uma vida com Deus? Você quer ter o melhor dessa terra? Então começa a obedecer a Deus. Começa a fazer o que ele mandou, começa a agir como ele agia.
Começa a fazer parte, sabe, da tua vida, esse estilo, sabe, diferenciado, que é o estilo da vida de Cristo em você. Deixa manifestar o Cristo que está em você. Para de deixar o velho homem. O perdão, ele não vai depender dos teus sentimentos. Ah, eu não tenho sentimento nenhum de perdoar. Eu estou esperando eu sentir de fazer. Você vai morrer esperando. Porque não vai ter isso. Porque é decisão, não é sentimento. Sabe, o perdão ele não depende de sentimento. Ele, antes de tudo, é uma decisão consciente. Consciente sua, meu amado. Deus está falando com você, cristão. Consciência sua. Você tem que obedecer à palavra. É mandamento. Sabe por quê? Sabe o que você está fazendo com essa falta de perdão, agindo dessa forma? Juntando com essas panelinhas, falando mal das pessoas, trazendo mais dissensão, mais divisão na tua casa, na tua família? Você está dando mais vantagem para o diabo agir na tua vida e na vida das pessoas. E você está impedindo Deus de te abençoar. Porque você está indo contra a natureza dele, que é puro amor. Então agora, nesse momento você está ouvindo essa palavra, não é melhor você tomar uma decisão certeira, a decisão de obedecer a palavra? Para um pouquinho, de que lado que você vai continuar, né? De que lado você vai continuar? Você vai continuar aí cheio de amargura, de rancor, de ressentimento, de ódio, de inimizade, sabe? Não tem paz com ninguém, não tem harmonia com ninguém, sabe? Não sente alegria que as pessoas sejam felizes, que elas conquistem, não tem amor no teu coração. Você vai continuar assim? Se você continuar assim, você já sabe para onde que é o teu lugar, né? Você não vai ter nem aqui nessa terra o melhor dessa terra e nem vai ter um lugar no céu, queridos. Então pense nisso. Pense nisso, pense nessa palavra que o papai está falando neste momento. Pense e libere esse perdão. Pense e viva essa palavra, ponha em prática. Ponha em prática o que vocês receberam. Nossa, eu sou cristão a vida inteira, nasci na igreja, mas não pratica a palavra. O que adiantou? Só nasceu lá na igreja. Não é praticante da palavra, é só um ouvinte. Você não aprendeu com Cristo? Se não aprendeu, então começa a aprender agora. Aprenda com as palavras dele, aprenda com as atitudes dele, leia o evangelho, medite, analise, reflete e obedeça. E o Deus que nos dá paz estará conosco. Esse Deus que dá paz, ele vai dar uma paz no teu coração, ele vai estar com você, a tua vida vai ser diferenciada. Você vai ter uma vida abundante nessa terra, você vai ter uma vida eterna no céu. Pense nisso, meu amado e minha amada. Jesus está voltando. Não dá tempo mais de ficar guardando as coisas aí, esperando sentir. Não, é tempo de obediência, de raciocinar, de pensar e de obedecer. Deus maravilhoso, Paizinho querido, eis-me aqui diante de Ti, papai, com essa multidão que neste momento se prostra diante de Ti, com arrependimento de coração, Senhor. Arrependido por tantos anos não vividos, papai. Anos, papai, que passaram e que não viveram, porque não perdoaram, papai, porque guardaram no coração ressentimento, mágoa e falta de perdão. Papai, mas neste momento, papai, estão aqui diante de Ti, papai, estão reconhecendo que entendem que a base 100% da nossa vida é o perdão, é o amor ao próximo. Paizinho, e cada um de nós que estamos aqui orando, nós reconhecemos e agradecemos, porque fomos perdoados por Ti, amados por Ti, perdoados. E com esse entendimento, papai, com essa gratidão no coração, eu e essa multidão, fechamos todas as portas para o diabo. Todas elas estão sendo fechadas. E nós nos tornamos livres, livres, porque a partir de agora nós decidimos amar, perdoar, pedir perdão, mesmo que tenham feridas sangrando, mesmo que os machucados ainda estejam sangrando, mesmo que ainda doam muito, nós temos certeza, Paizinho, que o Teu amor é o remédio e este amor vai cicatrizar todas as feridas. Neste momento, eu e essa multidão liberamos perdão para todos, papai, que nos ofenderam. E nós liberamos este perdão e abençoamos a cada um que tentou nos prejudicar,
De qualquer forma, papai, nós perdoamos em nome de Jesus. Papai, nós fazemos isso pela fé, em obediência à tua palavra, porque nós entendemos o que o Senhor falou conosco e nós estamos colocando em prática o que recebemos de ti, o que aprendemos de ti. Papai, porque nós recebemos e aprendemos tanto com palavras como as tuas atitudes, Senhor. E nós queremos essa paz na nossa vida e nós já recebemos. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.